Olá, meus queridos amigos e meus irmãos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. E desta feita eu gostaria de ler com vocês um texto que também se encontra no livro de Gênesis e ainda envolvendo a pessoa de Caim. É uma pergunta muito feita há muito tempo por muita gente, durante muitos séculos e sempre pertinente no nosso meio. Ainda nos dias atuais as pessoas têm uma grande curiosidade em saber o que significa a marca de Caim ou o sinal de Caim, né? E nós vamos aqui ler o texto da palavra de Deus, onde nos diz a palavra acerca desta marca, em que circunstância ela foi colocada em Caim, não é? E por quem foi colocada em Caim. Diz assim, o capítulo 4 e o versículo de número 15. Diz assim: O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Alguém pergunta assim: ora, por que Deus colocou um sinal em Caim? Não é? Por que Deus protegeu ele? Por que Deus não aplicou a pena de morte em Caim? Bom, meus queridos, a pena de morte, até então, naquele momento, não havia sido ainda implementada sobre a terra. É claro que Deus poderia matar Caim, punir Caim. A justiça de Deus poderia ter feito isso com Caim, né? Deus, já que ele tirou a vida do seu irmão, Deus poderia ter feito a própria premissa da sua lei, que é vida por vida, olho por olho, dente por dente, braço por braço, mão por mão, pé por pé, não é? Deus poderia ter feito isso, mas Deus não quis fazer. Até porque a primeira vez que nós vemos a sentença de morte na Bíblia está no livro de Gênesis, capítulo de número 9 e o versículo de número 6, que diz assim, ó: Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis capítulo 9, verso 6. É a primeira vez que nós vamos encontrar ali na Bíblia a pena de morte sendo estabelecida, que mais tarde lá na lei mosaica, na Torá, a pena de morte é estabelecida em alguns casos, porque Deus não quer ficar matando pessoas, nem tampouco mandar executar pessoas a torto e a direito, como muitos pensam por aí. Mas a pena de morte é estabelecida em alguns casos, assim como hoje em alguns lugares há pena de morte. Alguns países adotam a pena de morte ainda. E no Brasil não temos a pena de morte, ainda que a própria população brasileira, devido a crimes hediondos que ocorrem no meio deste país tão grande chamado Brasil, a própria população, já foi feita enquetes em que as pessoas que optaram por aceitar a pena de morte ganharam das que disseram para não ter pena de morte. Até entre os cristãos e entre religiosos, com quem já conversei, muitos são favoráveis à pena de morte, que é um assunto também bem bom, legal, assim, bem legal para a gente fazer um vídeo, né? O que nós achamos da pena de morte, se deve haver, se não deve haver, né? Quem sabe nós fazemos um vídeo aí baseado aí na palavra de Deus, para extrairmos alguma coisa interessante para vocês aí sobre essa questão aí da pena de morte. Bom, a grande verdade é que nós vemos que o Senhor, ele, ao invés de aplicar a pena de morte em Caim, Deus dá a ele um sinal para que aqueles que o achassem, mostrando que já haviam pessoas na terra, já haviam pessoas que poderiam localizá-lo e até matá-lo, ele não estava só na terra. Isso aqui é uma grande prova bíblica disso. Então Deus, ele coloca esse sinal e ainda coloca: e pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que achasse ele.
Aí, irmãos, nós às vezes ficamos assim, falando: que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão, é o Deus da complacência, porque eu acredito até, baseado no próprio livro de Gênesis, tem um texto muito interessante aqui nesse capítulo mesmo, que leva-nos a pensar que houve uma espécie de contrição no coração de Caim também. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida, né? Mas, lendo a Bíblia com muita atenção, com muito cuidado, examinando, eu consigo detectar que houve uma espécie de contrição no coração de Caim, ou seja, houve arrependimento no coração de Caim, ainda que não explicitamente a Bíblia esteja falando, e você tem todo o direito de discordar de mim em relação a esse ponto de vista que eu estou aqui esboçando. Eu não sou o dono da verdade. Você tem direito de dizer: não, eu não concordo, pastor Ricardo. Para mim, Caim, ele matou, era um assassino, um fugitivo. Mas por que Deus também coloca nele um sinal para que esse sinal fosse um sinal de proteção e não de punição? Conforme muitos erradamente querem dizer que o sinal de Caim foi um sinal de maldição. E alguns até dizem que o sinal de Caim era uma mancha preta que representa a raça negra. Irmãos, isso é xenofobia das bravas. Isso é um racismo terrível. Colocar os nossos irmãos de pele negra, dizendo que eles são oriundos da marca de Caim, que a marca de Caim foi a origem da raça negra, por isso que os negros sofrem mais do que os brancos. Irmãos, isso daí é uma questão xenofóbica, é uma questão racista. Não pense desta maneira, porque o sinal de Caim, na verdade, Deus, na sua sabedoria, ele coloca esse sinal como um sinal de misericórdia. Sendo assim, então, se for a raça negra, eles são mais favorecidos com a misericórdia de Deus do que nós. Eu também sou negro, eu sou pardo, né? Eu venho de negra, uma mistura de negra com um branco, que é o meu pai. Mas será que é isso? Então, se é um sinal não de maldição, mas é de misericórdia e de proteção, então os negros são mais protegidos. Porque, à luz do contexto aqui das Escrituras, a marca de Caim, ou sinal de Caim, que vem do hebraico ot, e essa palavra ot, ela pode significar tanto algo figurado, quanto também pode significar algo literal. Ok? Inclusive, se você quer saber, quando a Bíblia fala sobre os falsos profetas que fazem sinais, lá no Antigo Testamento, a palavra ot é usada muitas vezes para falar de sinais falsos. Sinais também relacionados a profecias, também a palavra ot, ela aparece ali. Coisas que eram feitas no físico da pessoa, a palavra ot também aparece ali. Então vejam que é uma palavra que, dependendo do contexto, ela vai ter um significado. Ela não é uma palavra unilateral, ela é uma palavra bem ambígua. Ela é uma palavra que engloba muita coisa, dependendo do contexto no qual ela vem aparecer. Então, se você quer saber o que era a marca de Caim, o que era esse sinal, existem muitas conjecturas. Muitas conjecturas, as quais eu considero inúteis. Inúteis. Eu fico mais com o texto hebraico, que fala que é um ot, né, o sinal. Era alguma coisa que, no meu entendimento, era visível. Era alguma coisa que dava às pessoas um temor para que elas, ao encontrarem Caim, não matassem, não ferissem. Então era alguma coisa que era visível. Era alguma coisa que dava para ser vista a olho nu. Pelo meu entendimento, pela minha concepção, ao ler esse texto. Porque Deus está dizendo aqui: vou colocar um sinal em você, Caim, para que todo aquele que te encontrar não te mate, nem tampouco te fira. Significa que não era um sinal escondido. Não era um sinal que estava por baixo das roupas dele. Era um sinal bem visível. Isso nós podemos depreender do texto, que era um sinal visível, era um sinal que as pessoas poderiam ver, era um sinal que as pessoas elas podiam contemplar aquele sinal e, ao mesmo tempo, sentir temor
em não tocar naquele homem chamado Caim, que mesmo com o erro que ele cometeu, ainda assim ele demonstra um sinal de contrição. Aonde está isso, pastor? Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 13. Olha só o que ele está dizendo dele próprio. E isso é uma coisa interessante, porque quando eu reconheço que fiz algo errado, é uma demonstração de que eu, lá dentro do meu coração, estou sentindo que eu não cometi alguma coisa que é louvável, que é elogiável, que é certa. E Caim demonstra isso aqui no versículo 13. Ele demonstra que ele, diante do que ele cometeu, ele considera que aquilo era uma maldade. Olha, eu vou deixar o texto falar, que é melhor. Olha só, vou ler para você. Gênesis 4:13 diz assim: então disse Caim ao Senhor. Olha, Caim, ele se dirige a Deus. É ele que está falando com o Senhor. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Olha só, ele está dizendo que ele era um homem passível de ser morto, a maldade dele, e ele reconhece isso, irmãos. Quando o coração de um homem está cauterizado, uma mente cauterizada, ela não reconhece erros, ela não reconhece maldades, ela não reconhece que ela está pecando, que ela errou. Uma pessoa cauterizada, ela não tem a sensibilidade de entender que ela está errada. O erro para ela é o certo. E o certo, muitas vezes, para uma pessoa cauterizada, é o errado. É errado para o cauterizado fazer o certo, mas o certo para o cauterizado é fazer o errado. É um trocadilho aí de palavra, né? Mas é por aí o caminho. Mas Caim não. Ele sente a sua maldade, ele sente que ele era passível até mesmo de ser morto, de ser condenado por Deus à morte, porque ele matou o irmão dele. E ele diz: olha, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele está até dizendo, ele está jogando uma sentença até sobre ele mesmo. Ele fala: olha, eu mereço ser morto, eu não posso ser perdoado. E Deus ali demonstrando, por isso que eu digo que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela se manifesta em todas as eras, até com os mais empedernidos pecadores. A misericórdia de Deus, ela se manifesta. E Deus aqui demonstra, através deste sinal, deste ot, que ele coloca em Caim, ele demonstra a sua misericórdia para com o homem que errou, que pecou, que ele não sentencia a morte, que ele não fulmina, ainda que ele diga para ele, para Caim, e uns até entendem que o sinal de Caim possa ter sido isso, mas é uma conjectura que eu não entendo como sendo verdadeira. Eu vou dizer qual é a conjectura. Alguns entendem que quando Deus fala que a voz do sangue do seu irmão, Abel no caso, clama até a mim. Alguns dizem que o sinal de Caim era a consciência dele pesada com estas palavras que Deus fala para ele, que a voz do sangue de Abel clamava ao Senhor, que a voz do sangue de Abel, ela estava subindo, pedindo justiça, assim como aqueles mártires lá do livro do Apocalipse também estão lá clamando debaixo do altar de Deus, pedindo justiça por aqueles que mataram-lhes. Então aqui vemos que Deus está dizendo: olha, o sangue do teu irmão que tu derramou, isso aqui é uma chamada de prosopopeia, né, pela linguagem hermenêutica. Ou seja, quando você dá as coisas inanimadas, porque sangue não fala, né? Sangue não fala, a água não fala, o vento não fala, né? A terra, o punhado de terra não fala. E quando Deus diz que o sangue está falando, está clamando, isso é uma prosopopeia, ok? É bom para você aprender essas coisas, né? Isso é uma prosopopeia dentro da linguagem hermenêutica bíblica, tá bom? Ou até dentro da hermenêutica de qualquer espécie, tá? É dar ao inanimado ações animadas, não é como esse caso aqui da voz do sangue falando para Deus, ok? Então, queridos, vemos que Caim ele demonstra um certo espírito de arrependimento, um certo espírito de contrição.
Ele demonstra ali que ele estava dizendo: olha, eu sou digno de morrer, eu não mereço viver, não é? E a voz do sangue do meu irmão está chegando até o Senhor, eu tenho que morrer, eu não mereço ser perdoado. E Deus então demonstra o seu imenso amor, seu imenso perdão para com todo aquele que se contrista e que se quebranta, que no meu entendimento aconteceu isso com Caim. Por isso que Deus o protege, por isso que Deus também o guarda, por isso que Deus também dá a ele um sinal para que quem o achasse não tirasse a sua vida. Tudo Deus faz de acordo com sua vontade, de acordo com seu querer, mas Deus não é um Deus ilógico. Deus não é um Deus irracional. Pelo contrário, Deus pensa milhões e trilhões e zilhões de vezes muito mais do que eu e você juntos, em toda a face da terra, todos os homens juntos, somasse o pensamento e a inteligência de todos, não daria 0,01% da consciência e da ciência que Deus tem, que Deus possui. O nosso Deus, ele é tão sábio que ele conhece cada estrela e as chama pelo nome. O nosso Deus é tão poderoso, seu conhecimento é tão abrangente que ele consegue conhecer uma pessoa quando ela está chorando, conforme foi o caso de Agar, que no deserto ela chorou e Deus ouviu a voz do choro do menino também. E Agar se distancia do menino. Deus, ele consegue ouvir um soluço. A Bíblia diz que Deus ele recolhe no seu odre as lágrimas, porque de cada lágrima, por isso que a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Então, queridos, o que é o sinal de Caim? Eu gosto de ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que foi um Ot. Muitos colocam tantas coisas, conforme essa que eu coloquei, dizendo que o sinal de Caim era uma mancha preta, que daí vem a raça negra, e a raça negra está debaixo da maldição de Caim. Isso é uma xenofobia imensa, digo mais uma vez, isso é um racismo muito grande para com as pessoas de cor negra, e isso daí é uma coisa que não existe. E à luz da Bíblia, o sinal de Caim não foi para amaldiçoar, mas foi para proteger. Então diríamos que os negros, os pretos, eles são mais protegidos do que as outras pessoas de outra cor, de outra raça? Será que seria assim? Ora, seria uma arbitrariedade dizer isso, já que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele no mundo inteiro que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados, é um vídeo para você pensar, para você meditar, para você se tem esse conceito xenofóbico, porque muitos no decurso da história humana usaram esse texto aqui mal interpretado para dizer que a marca de Caim era a cor negra, e por isso que escravizaram os negros. Muitos até alegando estar seguindo a Bíblia. Sabiam disso? Muitos na época colonial, na época medieval, né? Inclusive nos Estados Unidos, lá no início da colonização norte-americana, muitos negros foram escravizados pelos brancos exatamente por causa disto. Porque eles liam a Bíblia e interpretavam a marca de Caim como sendo o sinal da cor negra da pele. Ok? Então, muito pelo contrário, o Ot de Caim, independente de que sinal fosse, para mim era visível, era alguma coisa que as pessoas iriam ver, tá bom? Então, independente do que era esse sinal, aqui está registrado o mais importante ainda do que o sinal, o efeito que o sinal iria trazer sobre a vida de um pecador, que no meu entendimento, segundo o versículo 13 do capítulo 4, demonstra um arrependimento, uma contrição de coração, a fim de que Deus então possa perdoá-lo, dando um sinal, mesmo em face do crime hediondo que ele cometeu. Ok? Se tu gostou desse vídeo, se esse vídeo foi bom para você, se ele te abençoou, se ele falou o teu coração, se você aprendeu, dá aí um joinha, dá aí um like, né? Se inscreva no canal, veja o vídeo, mas se inscreva, tá ok?
Deus vai abençoar você e vai me abençoar também. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas de grupos, com pessoas familiares teus que moram longe. Por exemplo, minha filha, eu já citei aqui, minha filha mora lá num lugar que não tem igreja evangélica. Então, quanto mais vídeos eu gravar, quanto mais vídeos eu produzir, eu estou abençoando a vida da minha filha também. Eu estou abençoando vidas que não têm condições de estar indo à igreja, que estão acamados, deitados numa cama, mas que podem acessar um celular e ver esse vídeo. Então, olha quantos benefícios um vídeo como esse pode trazer para as pessoas. Então, compartilha, fala desse canal, peça para pessoas se inscreverem. Eu confesso que eu encontro pessoas, eu começo a parar elas e falo, ó, tô com um canal agora, se inscreve aí no canal. Eu tô te revelando isso aqui. Já convidei muitos, a maior parte que está aqui no canal foi por meio de convites que eu fiz, ou pessoalmente, ou por Zap, ou por Messenger, e pessoas se inscreveram no canal porque eu me empenhei para que elas pudessem estar aqui. Eu louvo a Deus pelos mais de 200 inscritos que estão aqui no canal. Eu creio que nós vamos chegar a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 500.000, 1 milhão de inscritos aqui nesse canal, para a honra e a glória do nome do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Ok? Não esquece de ativar também o sininho, tocar lá, para que toda vez que eu grave um vídeo, você tenha acesso ao vídeo novo que eu gravei. Ok? Então que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a tua família, e que a graça do Senhor seja abundante sobre ti. Graça e paz, amados irmãos. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.